Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Duartes Restaurante e Buffet. Fone 62 98248 2686. Medmex Sanduicheria. Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Você está no nosso programa, o programa Boas Novas, com o pastor Hamilton Silva. Quero agradecer aos nossos patrocinadores. A QS Seguros, se você precisar de um seguro, procure ali a QS Seguros. Precisando daquele sanduíche na sua casa, procure Medmex. Precisando daquela festa de casamento, de aniversário, de 15 anos, procure o pessoal do Duartes Restaurante Buffet. E precisando de qualquer coisa de supermercado, entre lá na Easy Box e receba no conforto do seu lar, comprando pela internet ou pelo WhatsApp. Eu quero, nesta hora, compartilhar a palavra de Deus, um texto que diz respeito à transfiguração de Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo de número 13. Diz assim a palavra: Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os a sós, à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom estarmos aqui, e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer, pois estavam eles apavorados, assustados, aterrados. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com ele, senão Jesus. Ao descer do monte, ordenou-lhe Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitar dentre os mortos. Interrogaram-no, dizendo: Por que se diz os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem que sofrerá muito e será humilhado, desonrado, desprezado, aviltado? Eu, porém, vos digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, mais uma vez, uma oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, na Goiás é Mais TV, tendo, Deus, o programa Boas Novas, para levar as boas novas para as pessoas. Senhor, a minha oração é que o Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor sustente, ó Pai, que o Senhor abençoe, que o Senhor, Deus, guarde a cada um com a manifestação graciosa, maravilhosa do Teu poder. E assim, ó Deus, dê-nos a iluminação, o entendimento na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero compartilhar com os amados acerca do que Jesus Cristo tem feito ao longo da história. A expectativa que o povo judeu também tinha acerca de um Messias que viria. Também a expectativa das pessoas do Messias que viria em meio ao caos, em meio à opressão, em meio aos inimigos tomando conta
ali em Jerusalém e todo o reino de Israel. Havia então uma expectativa. Eu quero dizer para você nesta hora que nós também temos muitas expectativas. Nós temos expectativas da manifestação poderosa, graciosa de Jesus Cristo por ocasião da sua segunda vinda, não é? E a manifestação também graciosa, maravilhosa de Jesus, o Filho do Homem, o Messias, não é? Para nos tirar da dor, da luta, nos tirar do sofrimento, nos tirar das angústias e nos livrar dos nossos inimigos. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, Jesus Cristo, nos versículos anteriores, Jesus estava falando pela primeira vez acerca da sua morte, acerca dos seus sofrimentos, não é? E aí nós vemos que o apóstolo Pedro faz uma confissão maravilhosa, graciosa, gloriosa pelo Espírito Santo de Deus, mas também nós vemos um Pedro repreendendo Jesus acerca da morte e o sofrimento de Jesus. E aí no versículo 34, Jesus Cristo fala então acerca daqueles que queriam segui-lo, aqueles que querem vir após mim, negue a si mesmo, né? Renuncie à sua natureza pecaminosa, né? E dia a dia tome a sua cruz numa atitude positiva, decisiva, para andar e estar com Jesus Cristo. Mas nós, quando falamos de estar e andar com Jesus Cristo, nós precisamos entender que no texto que aqui nós lemos, nós temos um encontro glorioso, maravilhoso dos discípulos Pedro, Tiago e João com a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse texto eu preciso aqui expor para os queridos uma caminhada um pouquinho, né, diante do que nós temos no Velho Testamento. Elias representa os profetas, né? E Moisés representa o grande legislador. Então aqui há um paralelo de Moisés com Jesus, há um paralelo de Elias com Jesus, há um paralelo da glória de Deus trazida sobre Moisés, há um paralelo dessa glória trazida da glória de Deus sobre Moisés, que a Bíblia diz que o rosto de Moisés também transfigurou, não é? E há um paralelo também do fato de Moisés subir ao monte, também Jesus Cristo sobe ao monte. Há um paralelo também que os anciãos, eles sobem com Moisés até determinado local, e então representando os anciãos de Israel, e nós temos aqui os discípulos também representando ali o colegiado dos discípulos, aonde nós então entendemos que os discípulos também representam as 12 tribos. Então há um paralelo do Velho Testamento, há um paralelo no Novo Testamento, há um paralelo dos eventos do Velho Testamento, com Moisés, Elias e com Jesus Cristo. Um paralelo no texto que diz sobre o mesmo assunto, Lucas 9:31, que diz assim: os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Então aqui há um paralelo. Então partida tem a ver com o êxodo também, o fato de Jesus Cristo ter que passar pelo processo da morte, da ressurreição, da sua glória, né? E estar, depois da sua morte e ressurreição, está aos céus. Então, queridos, o que a palavra de Deus nos registra no Velho Testamento, em Êxodo capítulo 24, versículo 16, para nós fazermos um conjunto desse evento aqui da transfiguração de Jesus, diz assim: e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. Então, muito bem, queridos, aqui nós temos Jesus Cristo no monte, que nós falamos o monte aqui da transfiguração, onde Jesus Cristo fora transfigurado, não é? Então, a glória de Deus em Jesus Cristo, não que isso fosse desassociado de eventos do Velho Testamento. Como estou dizendo, Moisés transfigurou diante da glória de Deus.
agora a glória de Deus também em Jesus Cristo, e muito mais ainda, transfigurado mais ainda, como diz a palavra, com as vestes brancas resplandecentes, que nenhum lavandeiro poderia trazer e colocar e fazer o brilho igual. Então, nesse sentido, é o Filho do Homem que está agora transfigurado em glória. E aqui nós temos então Elias juntamente com Moisés, um representando os profetas e outros representando a lei, representando assim então o Velho Testamento ou a antiga aliança. Então quero deixar bem claro que não há aqui uma ressurreição de Moisés ou uma aparição de Elias, não é? Mas o que nós temos é uma visão gloriosa de Moisés e Elias, juntamente com Jesus Cristo. Bom, o tema que eu gostaria de compartilhar com os queridos nesta oportunidade é: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Porque foi a voz que envolveu a nuvem, Deus desce na nuvem, a nuvem envolveu a eles, então ouve-se essa voz. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Mas a questão é, por que ouvir a voz do meu filho amado? Em primeiro lugar, porque ele, Jesus, representa o cumprimento da antiga aliança. Então nós temos Moisés em Deuteronômio capítulo 18, proclamando e falando acerca do grande profeta que viria, que deveria ser ouvido. Ele falaria, as pessoas deveriam ouvir. Então, nesse sentido, há vários textos passando por Moisés, passando pelos Salmos, passando pelos profetas, falando acerca de Jesus Cristo, como ele sendo o cumprimento da antiga aliança, que teve início ali em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que diz que da descendência da mulher viria alguém que pisaria a cabeça da serpente, a serpente lhe feriria o calcanhar. Então o que nós temos nesse relato, no capítulo 9 de Marcos, do verso 1 ao verso 13, é este cumprimento, essa anunciação deste cumprimento. Então Deus está ali manifestando o seu poder, manifestando a sua glória em Jesus, estando ali Moisés e Elias. Então está tendo o cumprimento das promessas que estes homens de Deus falaram acerca de Jesus no Velho Testamento. Em segundo lugar, este é o meu filho amado, a ele ouvi, porque ele é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Então, se nós temos uma aliança veterotestamentária, nós temos uma aliança das obras no Éden, e nós temos esta continuidade da aliança com Adão, com Noé, com Abraão, com Isaac, com Jacó, e nós temos em 2 Samuel capítulo 7, esta aliança de Deus, fazendo essa aliança de Deus com Davi, dizendo que jamais faltaria quem se assentasse no trono de Davi. Então, nesse sentido, este é o meu filho amado, a ele ouvi, porque ele é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, onde Isaías anuncia que ele é o Deus forte, o príncipe da paz, o Emanuel, o conselheiro. Em terceiro lugar, este é o meu filho amado, a ele ouvi, porque ele é a expressão do amor do Pai por nós. Aqui, queridos, glorioso e maravilhoso é que no capítulo 9 de Lucas, no versículo 31, eu quero ater aqui um pouquinho para essa leitura. 9:31 de Lucas, diz assim as Escrituras, a palavra de Deus: os quais apareceram, a partir do verso 30, eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória, e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, né? Dormindo, sonolentos, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Então, queridos, nesse sentido,
Jesus estava falando acerca do seu sofrimento, do momento da sua partida, aqueles momentos que se seguiriam. Ele iria sofrer, ele iria ser colocado no madeiro, ele ia ser crucificado, né? E ele iria morrer, mas ele ia ressuscitar ao terceiro dia. Então aqui há esse diálogo de Jesus, mas tudo isso expressa o amor de Deus por nós, porque Jesus Cristo é o Filho do homem prometido, é o Cristo, é o Messias. Então, este é o meu Filho amado, a ele ouvi, porque ele é a expressão do amor do Pai por nós. Ele é o Filho do homem prometido, ele haveria de morrer e ressuscitar. Há 3 momentos que ouve-se, então, esse é meu Filho amado. Ou é meu Filho amado em que minha alma se compraz. Primeiro, nós temos essa expressão no batismo de Jesus. Nós temos na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E aqui, né, nesse segundo evento, nós temos essa voz de Deus falando, e quando Jesus Cristo entra de forma triunfante em Jerusalém, falando acerca deste é o meu Filho amado. Agora, esse é o meu Filho amado, a ele ouvi. Então, nesse aspecto, queridos, Deus está em Jesus Cristo mostrando o seu amor por mim, está mostrando o amor dele por você. A glória de Deus é trazida ao homem, ao mundo, por meio de Jesus. E nesse sentido, é claro que Jesus Cristo deveria e haveria de morrer, como fora anunciado na antiga aliança, como fora anunciado pelos profetas, que ele deveria passar pela morte, que o seu sangue seria derramado, mas o seu sangue, ao ser derramado, traria a remissão de pecados, traria a vida eterna. E a Bíblia diz em Isaías 53, pelas suas pisaduras nós seríamos e nós fomos sarados. Eu quero terminar com algumas aplicações, pelo menos 3 aplicações. Em primeiro lugar, devemos ouvir Jesus porque ele foi coroado em glória. Isso é maravilhoso. Jesus, então aqui, ele vem, a transfiguração de Jesus, ele recebe toda essa glória de Deus. Então ele desce do monte, ele entra em Jerusalém, ele é morto, crucificado. É interessante que quando Jesus Cristo sai da morte, da tumba no terceiro dia, ali ele já se apresenta com esta glória. E aí, na oração sacerdotal, antes da sua morte, em João 17, ele fala também dessa glória. E agora Jesus Cristo está sentado à destra de Deus, reinando em glória. E diante de Deus, reinando em glória, segundo as Escrituras, nós estamos assentados com Jesus, reinando juntamente com Jesus em um estado de glória. Então, nesse sentido, eu e você devemos ouvir Jesus, porque ele está coroado, ele foi coroado, ele é rei, ele é Senhor, e nós devemos ouvi-lo. Em segundo lugar, devemos ouvir Jesus porque ele nos ama com amor eterno. Queridos, isso é glorioso demais, isso é maravilhoso. Jesus, ao ir à cruz, é interessante que no Getsemane, Jesus diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Perceba que Jesus Cristo, ele sofre ali no Getsemane. Sofre a angústia de saber que vai sofrer e passar pela morte. Mas ele completa que não se faça a minha vontade, mas assim a tua. Foi para isso que eu vim. E Jesus também diz que ninguém tem maior amor do que este, do que dar a vida pelos seus amigos. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Pai nos amou, em Romanos 5:8, o Pai nos amou, nós ainda éramos pecadores,
o Pai já havia nos amado. Esse é o amor eterno, um amor eletivo, um amor que atrai, um amor que não leva em condição quem eu sou, o amor que não leva em condição os meus pecados, o amor que não leva em condição aquilo que eu tenho cometido, mas esse amor glorioso, maravilhoso, me liberta, me redime do pecado, transforma a minha vida, alegra a minha alma, liberta o meu coração e produz uma alegria gloriosa, mesmo estando nesta vida com dificuldades, mas eu sei que Jesus me ama. E terceiro e último lugar, devemos ouvir Jesus em sua palavra, porque através dela temos a direção para a nossa vida. Quer ouvir Deus falando? Leia, medite nas Escrituras. Examinai as Escrituras. Examinai as Escrituras, porque são elas mesmas que testificam de mim. Então, eu quero desafiar você no nome de Jesus. Deus está falando através da sua palavra. Deus está falando através do programa Boas Novas. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Porque eu estou aqui ministrando as Escrituras, eu estou expondo as Escrituras para você. Então, nesse sentido, esse é o meu filho amado, a ele ouvi, porque ele representa o cumprimento da antiga aliança, porque ele é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, porque ele é a expressão do amor do Pai por nós. Quero orar por você, para que Deus em Cristo Jesus manifeste graça, poder e salvação, e a glória de Deus em Jesus venha sobre você para libertar, para alegrar a sua alma, alegrar o seu coração, trazer esperança ao seu coração, trazer boas novas de salvação para você. Ó Deus, em nome de Jesus, a minha oração, meu Deus e Pai, é que o Senhor guarde as nossas vidas. Ó Deus, devemos ouvir o Senhor na Tua palavra, porque, ó Deus, o Senhor nos aponta o caminho certo e direito, que é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor Deus tenha misericórdia, que o Senhor Deus manifeste graça, poder e salvação nesses corações. Às vezes, ó Deus, um coração angustiado, um coração desesperançado. Pai Santo, eu rogo ao Senhor toda sorte de bênção em Cristo Jesus, que está sentado na glória celeste. Manifeste, ó Deus, nas nossas vidas, curando, libertando e abençoando, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer mais uma vez por você participar conosco do nosso programa, o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva. Eu quero aproveitar a oportunidade também convidar você para o culto Boas Novas, todo domingo às 18 horas, também pelo canal Goiás é Mais TV. Espero você aqui no sábado com o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva e no domingo, direto do Espaço Boas Novas, o culto Boas Novas. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Tenha uma boa semana. E se Deus nos permitir, próximo sábado estaremos juntos, para a glória de Deus. Um grande abraço, obrigado, Deus abençoe. Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Duartes Restaurante Buffet. Fone 62 98248 2686. Medmex Sanduicheria. Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.